Fala, galerinha, povo de Deus, graça e paz, excelente tarde a todos vocês. Estamos em mais um programa Café com Bíblia. Com muita alegria eu acesso a sua casa, o seu celular e convido você desde já a preparar o seu cafezinho. De verdade, se você não gosta de café, até entendo, mas uma coisa você não pode gostar de Bíblia, né? Porque aí fica complicado. Estamos no Café com Bíblia. Eu tô tomando, aqui tem água, tem Coca-Cola, vou já colocar o meu café, mas prepara o seu café, o seu coração, papel e caneta, porque o tema de hoje é um tema muito top e não sei se eu mostro agora. Quer saber o convidado de hoje? O convidado de hoje com o tema Prenúncios da Volta de Cristo, estamos certos disso? É o meu amigo que esteve conosco semana passada. Lembra que ele estava com a gente semana passada? Professor Wesley Almeida, tá batendo carteirinha, Vaso? E aí, povo de Deus, graça e paz. Tô de novo, hein? Obrigado mais uma vez. Tamo junto, é honra demais. Acho que sócio aqui dessa mesa aqui. Bora. Já, daqui a pouco vai aparecer eu apresentando aqui o Café com Bíblia. Exatamente. Já o que? O quarto, quinto programa com acho que café? Deve ser o quinto, cara. Né? Quinto é quarto, nem eu lembro mais. Top, hein? Glória a Deus, né, cara? Glória que bom, a Deus. Né? Vamos fazer uma série aqui? Bora. Vamos, e se o povo gosta que nós vem participar, eu vou continuar vindo. É um pouco longe pra vir, né? Se fosse mais perto, é bater cartão mesmo. Mas eu gosto de vir aqui falar do reino, pessoal, falar da Bíblia, né? É Itapira, né? Sua cidade? Eu sou da Zona Sul de São Paulo, mas eu moro em Itapira, interior de São Paulo, ali no Circuito das Águas Paulistas, perto de Água de Lindóia. Sim. Pra frente de Campinas, Jaguariúna. Eu moro lá há 17 anos, mas eu tô sempre pra cá também. Lá tem umas caminhadas bacanas, assim, tipo, uns passeios, turístico? Né? É o lugar mais visitado do interior de São Paulo. Tem Sério? cachoeira, tem trilha na mata, tem acho que um dos 3 morros mais altos de São Paulo, que chama Morro Pelado. Uhum. O pessoal pula de asa delta lá de cima, é muito legal. Sério? Você vai até um certo lugar lá e às vezes o carro não sobe, não sei que tem carro maior, né? Aí você aluga lá triciclo, quadriciclo, trenzinho, sobe lá em cima, é muito bonito. Aí lá de cima você vê Monte Sião, Minas Gerais, vê Jacutinga, vê São Paulo, vê uma... Que massa! Muito gostoso, é um lugar bom que Deus tem me levado, sabe? Vou marcar pra dar um pulo lá. Oxe, tá convidado. Quero conhecer o museu lá, o museu do... nós estamos perto do MAB, lá em Engenheiro Coelho, que é o maior museu de arqueologia bíblica da América Latina. Eu vi que você é do Dr. Rodrigo Silva lá, o pessoal da Adventista. Legal. Eu já gravei vários conteúdos lá dentro. Lá tem réplicas, tem coisas originais da época da Bíblia. Vale muito, mas muito a pena. Eles têm na entrada uma réplica de como que era o piso do templo na época de Salomão. Brincadeira. Do tempo da época de Salomão. Acho que esse mesmo de Salomão da época de Jesus, mas acho que era o mesmo. Que que era o mesmo. Foi refeito do mesmo padrão. Lindo. Coisa linda. Tem, tipo, bíblias antiguíssimas. Tem espadas da época de Jesus, moeda da época de Jesus, prego. Eu sou fissurado em arqueologia. Eu gosto demais de arqueologia. Eu fui convidado pelo pessoal ali do Rodrigo Silva para participar. Ele convida várias pessoas, né? Mas eu tinha um contato ali com a pessoa que era muito próxima dele. Eles fazem escavações em Jerusalém, né? Todo ano eles vão. Eles me convidaram para participar da escavação real, tá? Não é fake. Real. Com probabilidade oficial de achar mesmo. coisa. Tanto Legal. que achou. É o Serginho, que era um ali das pessoas próximas ali do Dr. Rodrigo Silva. O Serginho, ele é o historiador do museu. E eles me convidaram para participar da escavação lá em Jerusalém. Que e você legal. fica 1 a 2 meses escavando e depois você ganha um certificado revisto pela faculdade de Tel Aviv como tipo aspirante a arqueólogo. Que legal. E eles foram numa expedição que eles tinham me convidado para ir e acharam moeda da época de Jesus. Nossa. Eu só não fui porque eu não tinha money. É caro, pessoal. Você pode ir, mas você tem que se bancar. Isso e eu não tinha patrocinador, né? Aí acabei que eu não fui. Que massa, que top. Vou marcar pra gente tá conhecendo lá. Tenho acompanhado já há algum tempo já desse museu aí. É o primeiro do Brasil, né? Primeiro do Brasil. De Bíblia dessa dimensão, é. Né? Tem o da Bíblia, acho que em Barueri. Barueri, acho que tem o da Bíblia lá, mas esse é de arqueologia. Arqueologia mesmo. Tem maquete, tamanho gigante de como que era Jerusalém na época de Jesus. Irmão, você vai... Tem um jardim da Bíblia. Lá eles têm a acácia plantada. Tem... Acácia mesmo? Acho que é acácia, tem a acácia. Tem aquela figueira brava, se não me engano, tem plantada. Tem a figueira de Israel, que eles trouxeram figueira de Israel. Tem a videira de Israel e tem a oliveira. Isso, tem a oliveira. E eles também têm aquela de papiro, que remonta ao Nilo. E ali é muito curioso, que as pessoas interpretam super errado. Gente, já vai algo bem legal aqui pra vocês.
Moisés não foi colocado no rio e soltado dentro do cesto. Só você ler, gente, que esse desenho tá mentiroso. Que lá tá o barquinho indo, a cestinha com o neném indo, o jacaré tentando comer, que ele não aconteceu. E quando não, a invenção de dizer que ele foi subiu contra... o rio. O milagre foi tão grande que o cesto subiu. Isso é mentira, não tá na Bíblia. A mãe da criança, Caimã, colocou ele entre os juncos. Boa. Junco é uns matinhos que tinha lá no Jordão, que é feito, se eu não me engano, se eu não tô equivocado, é feito papiro. E lá tem também. E é legal que ele fica sendo molhado toda hora, porque é uma planta aquática. Tem plantado lá. Lá tem uma réplica do tanque do tanque de Jacó, da mulher samaritana. Tem um templo similar ao templo da adoração dos deuses antigos de Israel. É muito legal. Isso daí é o jardim da Bíblia, vale muito a pena. E tem um túmulo em dimensões reais de como era o túmulo de Jesus. Esse eu vi o conteúdo seu. Top, gravei vários vídeos lá. Top. É isso aí, gente. O tema de hoje, como havia dito, prenúncios da volta de Cristo. Que tema bom, hein? Estamos certos disso, gente? Muito se fala sobre o fim. Será que de fato estamos entendendo os sinais corretamente, professor Wesley? Porque assim, a volta de Jesus ela está próxima ou sempre parece que está? Meu irmão, desde os meus avós e bisavós, a gente vem ouvindo, a volta de Jesus está próxima. E aí, esse relógio aí? Como entender esse relógio? Aqui eu vou falar algo muito curioso e as pessoas não entendem. E tá na Bíblia. Nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. Boa. Você sabia disso, reverendo? Vou te dar o texto. O próprio Cristo falou. Cristo falou isso e isso foi reverberado e afirmado pelos apóstolos. Uhum. Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo com poder e evidência de manifestação de línguas estranhas, no sentido estranhas para eles que falavam, mas inteligíveis para aqueles que ouviam, que ali tinha dialecto, era idiomas humanos. O que Pedro fala quando ele começa a pregar? Como profetizou o profeta Joel, nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão e jovens... Então, os últimos dias já estamos vivendo há 2000 anos. Nós já estamos nos últimos dias. Só que as pessoas se esquecem das palavras de Jesus que aconteceriam nesses últimos dias. Ele faz a comparação da volta dele, que ele vai retornar para buscar a sua igreja. Perdão, pessoal. Como uma mulher grávida. A mulher está grávida, ela tem as estações da gravidez. Ela não fica com um mês e já nasce a criança, a não ser que seja um aborto, né? Tem uma coisa ali nesse sentido. Mas ele vai falando até chegar próximo do parto, as dores de parto, as contrações. E essa comparação da mulher grávida fica muito claro com as descrições que nós vamos trabalhar hoje, que são prelúdios do que acontecerá antes da vinda gloriosa, visível, retumbante, majestosa de Jesus. E aí nós vamos entrar nos textos. Top. Antes dessa base principal que nós vamos entrar em Mateus 24, essa questão de guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto, ela... Como é que fala? Um engano espiritual que nós estamos vivendo, né? Porque a Bíblia fala assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tudo isso se baseia no prenúncio da volta de Cristo? 100% sim. E detalhe, esse texto que você cita aí, esse esfriamento do amor, pessoal, muitos entendem que o apóstolo está falando do ímpio. Tá falando do crente, filho. Esfriamento do amor, ele não está apontando só pro ímpio, não. Ele está apontando pro cristão. Lá no Apocalipse, qual que é a ordenança para a igreja de Éfeso? Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. E volte ao primeiro amor. Hoje, até o cristão, se você vê como é que é... Vamos usar a comparação dos nossos lares, vamos lá? Bora. Amor envolve afeto, não envolve afeto também? Sim. Você tem quase a minha idade, não vamos revelar, tá? Nós não somos velhos, somos jovens ainda. Mais de 20 nós. Nós temos mais de 20. Nós temos, talvez nós sejamos um pouquinho mais velhos que os apóstolos de Cristo, sabia? Acredito. As pessoas interpretam errado nos filmes, colocam os apóstolos com 50, 40 anos. Para com isso. Os apóstolos, no máximo, tinham 25 anos ou até menos. Talvez Pedro. Era Pedro mais velho. Pedro era um pouquinho mais velho ali. Mas alguns cogitam que João, que foi o que viveu mais, talvez tinha de 15 a 18 anos. Olha aí. Ninguém sabe, porque ele viveu até o ano 94 da era cristã. Então, provavelmente ele era bem velho. Sim. E era bem novo quando foi chamado para ser apóstolo. Mas, varão, perdi o fio da meada. Muita coisa. Tava falando sobre... Nossa, misericórdia até. Você também perdeu o fio da meada, varão? Meu Deus do céu. A mente já vai... Não deixa esquecer. Eu já queria uma coisa ou outra. A mente já vai para outro lado. Perdi o fio da meada. Prenúncio.
Sim, dores de parto, prenúncio, últimos dias. Tá voltando, tá voltando. Lembrei. A comparação da família, lembrei. Tá falando da nossa idade, que eu fui falar de idade e me perdi. A pergunta que eu faço é a seguinte, pra você pensar em um momentinho. Como que era o Natal na sua casa há 20 anos atrás, quando você tinha seus 10, 15 anos? Como que era? Mesa, família, comemorativo ceia, mesmo, oração, aquele momento de confraternização, todo mundo reunido, aquela coisa gostosa, aquele negócio, aquele momento familiar. O amor familiar reverberava. Sim ou não? Sim! Como que é hoje, meu irmão? O pai tá de um lado, o filho tá pro outro, cada um vai pra um lado, pro outro, ninguém tem mais... Acabou! Você tá entendendo? Cada um tá cuidando da sua vida e acabou. Ninguém tá mais se importando com a vida de ninguém. Então, sim, o esfriamento do amor aponta para a volta de Jesus Cristo. Só que tem outros textos que mostram que precederá a vinda de Cristo. O esfriamento do amor é uma das coisas que vai acontecer. Falsos profetas, enganadores. Eu quero entrar no texto aqui. Mas deixa você falar que eu quero entrar no texto aqui, base. Bora. Antes de entrar no texto, só uma pergunta. Isso é o fim ou o começo das dores, esses prenúncios? Vamos lá. Alguns intérpretes já acham que hoje nós estamos vivendo os selos do Apocalipse. Sim. Tem teólogo que já tá falando que já tá tendo no selo, já passou os cavalos amarelos, já passou o vermelho, que é fome, peste, já estamos nos selos. Certo? Eu entendo que nós estamos vivendo o princípio de dores. O princípio de dores, ele já é evidente. Nós não estamos dentro da Cripsis Megalis, grande tribulação. Ainda não começou. Cadê o anticristo? O start para início da grande tribulação é o anticristo. Aí agora os pré-tribulacionais vão querer me matar aí. Não, primeiro arrebatamento da igreja. Isso daí é outro debate. É outro debate. O que eu consigo ver claramente na Bíblia, até mesmo pelas cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que primeiro se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, iníquo, que se levantará contra Deus, se opõe a Deus e a quem busca ao Senhor, certo? Tô aqui parafraseando. Sim. Então, nós ainda não estamos na grande tribulação, não tem nada de selo ainda, não tem nada de cavalo, não tem nada de... Você vê muito conteúdo sensacionalista e montagem, já tá no cavalo amarelo, e a besta agora já não sei o que lá, o anticristo tá aí. Gente, pior que você vê pregador famoso dando nome pro anticristo. Já teve pregador famoso falando que era aquele Emmanuel Macron é o anticristo. Tem gente falando que é o genro do Trump que é o anticristo, que é o próprio Trump. Gente, pelo amor de Deus. É pra hypar conteúdo sensacionalista? Vai ficar enganando o povo, deixando o povo aí apavorado? Sim. Apesar que não é porque estão ficando apavorados, né? O anúncio da volta de Jesus não é pra deixar com medo, é pra trazer alegria. É vitória, né? Isso é verdade. Toda vez que eu vou pregar no Apocalipse, eu falo: o livro menos lido, o livro mais temido, o livro que traz horror, que o crente não quer ler. Por quê? Porque fala as catástrofes que vai acontecer. Só que quando o apóstolo João escreve o documento, a carta do Apocalipse, ele escreveu para uma igreja perseguida para trazer esperança. Esperança. Porque lá mostra o quê? A vitória do povo de Deus. Mostra o nosso futuro glorioso com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não tem como dar nome para quem é anticristo, quem não é. Nós já estamos vivendo o princípio de dores, sim. Legal. A grande tribulação talvez esteja às portas. Eu penso, talvez estou errado, isso daqui não é profecia, não estou afirmando nem nada. Não me coloca nesse balaio. O cara afirma, não, nada disso. Eu penso que talvez nós sejamos a geração. Eu acredito. Que vai estar o anticristo, arrebatamento e tudo. Talvez nós sejamos. Sim. Talvez seja mais preparada. O profeta Daniel falou, ó, 500, 600 anos de Cristo, que antes do fim de todas as coisas, o homem esquadriaria toda a terra. Sabe quem esquadriaria a terra? Isso já se cumpre na nossa época. Não teria lugar no mundo que o homem não ia pisar. E a nossa geração consegue isso. Varão, você pode tomar café da manhã no Brasil e jantar em Miami, nos Estados Unidos. Você pode tomar café da manhã aqui e jantar lá na Europa, qualquer país, entendeu? Amanhã mudar de lugar. Então nós somos a geração, nesse sentido, mais preparada para acontecer tudo o que está escrito no texto. Legal. Bora pro texto? Bora. Vamos pro texto. Então, para falar sobre os prelúdios da volta de Jesus Cristo e o que vai preceder a sua vinda, e isso é gostoso pro pessoal aí conseguir entender e interpretar na onde que você vai se basear para entender o que está acontecendo, é o texto clássico, o texto profético de Jesus Cristo, o sermão escatológico, Mateus capítulo de número 24. Só que é triste que um punhado de crente interpreta tudo errado esse texto. Pode falar. Desculpa interromper. Essas interpretações exageradas que nós temos, nós vamos entender o quê? Que como eu posso diferenciar esses sinais dentro dessa realidade de exageros de interpretação? Como é que eu posso interpretar esses sinais que a Bíblia nos aponta?
Primeiro, sendo fiel à interpretação. Deixando o texto falar por si só. Jesus ensinou ali tudo o que vai acontecer. Sim. E eu não posso ir além do que está escrito. Como o próprio apóstolo fala na carta aos Coríntios. Acho que 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Então, se está escrito, eu ensino e entendo e abraço. Se não está, eu não posso ir além. Aí fica especulativo. Fica teologia especulatória. Isso não é teologia boa. É apenas especulação. Legal. Aí é sua posição que você crê, eu respeito, enfim. Mas o que está escrito, se você entender o que Cristo falou, você vai saber. Sim. Se já aconteceu, se não aconteceu, o que está acontecendo e onde que nós estamos. E nem precisa ser um escatológico para isso. Não, é só ler o texto, gente. Exatamente. Aqui, vamos interpretar o texto aqui. Bora o texto lá. é Mateus capítulo 24. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que está acontecendo. Chave hermenêutica para entender. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, vou ler para você do jeito... Perdão, eu tenho refluxo, pessoal, então eu tomo refrigerante ou água, eu fico rotando, me perdoe, é problema de saúde. Então tá assim, ó. Mateus 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava com seus discípulos, eles se aproximaram e mostrou toda a construção do templo. Então Jesus está no templo, os apóstolos estão junto com ele. Quando ele sai, os apóstolos começam a se gloriar do templo. E era lindo. Sim. Esse segundo templo aqui estava sendo embelezado por Herodes, ó. Ó. Herodes estava embelezando para agradar os judeus. Então, eles estão ali, olha Jesus. E tipo assim, imagina lá eles mostrando, olha o tamanho da coisa. E era lindo, era maravilhoso. Aí no verso 2 fala o seguinte, ó. Jesus olha pra eles que estão se gloriando do templo, e os judeus se gloriavam do templo, fala bem assim, ó. Estão vendo tudo isso daqui? Perguntou ele, e garantiu, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Então eles mostram o templo pra Jesus e ele fala assim, tá vendo tudo isso? Tudo isso aqui vai ser derrubado, vai cair tudo. E isso começou a matutar na cabeça dos apóstolos. Começou a martelar, como assim isso vai ser derrubado? O que vai acontecer? O que Jesus tá falando? Verso de número 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos, disseram eles, em particular Jesus, Mestre, conta pra gente, quando acontecerá essas coisas? Quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Então tem o que aqui? 3 perguntas. Tem 3. Quando vai acontecer a destruição do templo? Quais os sinais da sua vinda e como será o fim de todas as coisas? Então, Jesus agora no Mateus 24, a partir do verso de número 4, ele vai responder as 3 perguntas dos apóstolos. Só que o difícil para alguns interpretar é que ele não vai responder de forma, tipo assim, vou falar só de um assunto e exaurir e vou falar do... Não, ele vai alternando. Ele fala da destruição do templo, fala do sinal da vinda, fala do fim do mundo. E aqui a ideia nesse podcast de hoje é tentar encaixar tudo, cada um em cada contexto. Porque as pessoas fazem uma bagunça terrível. Então vamos lá. Aí ele vai começar respondendo de forma alternada, lembra disso. Ele vai falar da destruição do templo, vai falar do que vai preceder a vinda dele, vai falar do fim de todas as coisas. Legal. Então no verso 4, ele começa dizendo, cuidai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso daqui é o quê? Destruição do templo ou é prévia da vinda dele? Prévia da vinda dele. Sim. Tem nada ligado ao templo de Jerusalém. Sim. Então Jesus está falando que antes dele voltar para buscar a sua igreja, vai ter o quê? Muitas pessoas no nome dele, e que vai enganar muito. Até no Brasil o anticristo. O INRI lá. Não, o INRI. Cada país tem um seu. Não é só nós que tem essa exclusividade, não. Cada país aparece um meio pá, eu sou Cristo, enfim. Então já tem várias pessoas aí falando que é Jesus Cristo. Então já está se cumprindo. Verso 5. Pois muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 6. Ouvirão de guerras e rumores de guerras. Mas... não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso aqui tá o que ainda? Princípio de dores. Parênteses e adendo. É muito curioso, reverendo Luiz, Jesus falar sobre isso naquela época, porque eles viviam a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Aonde chegavam as garras do Império de Roma, onde eles dominavam, pagavam tributo, eles eram os governantes, tinha paz. Sim. Eles controlavam a bagaça. Não tinha guerra, não tinha sedição, não tinha nada. Então Jesus falar de guerra naquela época, eles falavam pro outro, guerra? Que guerra? É que nem falar de guerra no Brasil. Hoje é mais complicado, do jeito que tá a geopolítica mundial. Mas há 20 anos atrás, você falar de guerra, que guerra? Impossível. Que guerra? O Brasil vai ganhar, não quer na época de paz. Hoje já não sabe mais. Tá aí, o Trump veio aí, invadiu lá, a Venezuela tirou o cara lá, já falou contra a Bolívia, agora tem Cuba e tudo, e o Brasil pode estar no meio. E tem um BO lá que parece que o Brasil deu urânio para aquele navio do Irã que foi afundado, e pode, não sei. Sim. Então hoje sim. Tá, mas 10 anos atrás você fala, você tá ficando doido, que guerra. Mesma coisa. Quando Jesus falou pra eles, guerra, rumor de guerra. Aqui tudo é paz. Sim. Roma tá governando tem um tempo, não tem BO nenhum. Mas
40 anos depois que Jesus falou isso aqui, aconteceu o quê? A invasão. A invasão de Jerusalém, que ele vai cumprir a primeira pergunta deles, destruição do templo. Sim. Então segura. Esse princípio de dores aqui que envolve guerra, nós precisamos entender que eles são o quê? Sempre vai aumentando. Sim. Vai aumentando. É progressivo. Começou a acontecer naquela época o que Cristo falou, e isso vem aumentando cada vez mais. Forte. Meu irmão, de 1900 a 2026, no período de 126 anos, nunca aconteceu tanta guerra na história no período tão curto. De 1900 pra cá, tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Irã, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a guerra do não sei o que lá, a guerra da Rússia e a Ucrânia, a guerra do Irã e Estados Unidos agora. Não para. Sim. Eu tô falando de conflitos grandes, fora conflitos pequenos. Então, tipo assim, você percebe que vai aumentando. É como o princípio de dores. Sim. Da gestação da mulher. Da mulher. As contrações, elas vão aumentando até que... Puff, sim. A criança nasce e não lembra mais da dor da mulher e lembra só da alegria. Então, o que Cristo prometeu que aconteceria, isso vai aumentar e vai ser cada vez um potencial maior. Aí ele continua dizendo aqui, ó, nação contra nação, verso 7, reino contra reino. Haverá fome, terremoto, em alguns textos fala peste, em vários lugares. E é curioso, na maioria dos textos fala haverá peste, né? Que pode ser... O que nós vivenciamos em 2019 a 2022. Sim. E muitas pessoas não prestou atenção nisso. Não prestou. Veja bem. Sempre teve guerra. Sempre teve. Mas nunca teve, com um período tão curto, tantas guerras. Sim. Sempre teve terremoto. Sempre teve. Mas se você pesquisar ano a ano, o índice de terremoto no mundo ele só aumenta. Não diminui. Não é um negócio estabilizado. Só aumenta. Essas calamidades aí que envolvem tempestade e tudo, gente, só aumenta. Só aumenta. Gente, nós tivemos furacão no Brasil. Ano passado, né? Foi. Na minha cidade agora, registrou um começo lá de um funil de furacão. Saiu até no jornal, em Itapira. Fomos lá no bairro nosso, filmou lá um começo de um furacão aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Poderia ter tido um furacão na minha cidade, saiu na televisão. Sim. Então você percebe que o que Cristo falou está acontecendo. E outra, sobre terremoto aqui, ó. 40 anos depois, o que aconteceu? Jesus profetizou no ano 30, aproximadamente da era cristã. 40 anos depois, o Vesúvio explodiu em 1000 pedaços na Itália. Que deixou as pessoas petrificadas, lembra? Sim. Isso aconteceu 40 anos depois. Então o que Jesus falou começou a acontecer já naquela época. Por isso, desde aquela época, está vivendo os últimos dias. O princípio de dores. E sobre peste, varão, sempre existiu peste. São pragas, são doenças, são pandemias. Na Idade Média teve a peste bubônica, a peste negra. Foi. Uma pulguinha lá de ratazana quase matou a Europa inteira. Sempre existiu. Mas, gente, tem que prestar atenção no seguinte. A pandemia de Covid, ela é fora da caixinha. A peste negra e outras pestes atingiu alguns lugares. Mas por conta do cumprimento da profecia de Daniel, que não ficaria lugar da terra, que o homem não pisaria, o homem ia esquadrinhar a terra, essa praga espalhou pelo mundo inteiro. É um grande sinal do que Jesus falou, é um grande prelúdio. Sim. Peste por todas as partes. E vai ter outras, infelizmente, porque tá no texto sagrado. Só que tudo isso aponta por quê? Pra volta dele. Prelúdio da volta dele. Então, guerra sempre aconteceu, mas cada vez tem mais. Sim. Terremoto sempre teve, mas cada vez tem mais. Que aí envolve o clima, né? E cada vez tem mais BO. Sim. Peste, que são doenças, aconteceu e continua tendo. E vai ter mais. Aí ele fala de fome. Ô, galera, aqui pra nós. Daria pra resolver a fome do mundo, né? Com o dinheiro que os países têm. Por que não resolve? Era o moço que falou, fez a conta lá. Dá pra resolver. Mostra aí que a gente resolve. Até o cartão corporativo do presidente atual daria pra acabar com a fome de um monte de gente, né? 1 bilhão e 400, né? Mas enfim, deixa isso pra outro tema. Então, tipo assim, ainda tem fome em todas as partes do mundo e isso também tem se aumentado porque por conta das calamidades falta comida. Aí Cristo vem e fala o seguinte, tudo isso será o início, o princípio das dores. Então, isso ainda está dentro do escopo do princípio de dores. Então, ele deixa claro que isso daqui ainda não é a grande tribulação. Não entramos no Apocalipse ainda, não entramos em trombeta, em selo, em taça, em nada. Então, não vem com essa ideia furada na internet aí de que ficar pregando heresia. Já estamos no 4º selo. Já estamos no cavalo. Para de ser tonto, para de ser herege. O próprio Jesus desmente você. Isso é princípio de dores. Você tá entendendo, reverendo? É forte. Quer pontuar? Que eu vou continuar aqui. Não, pode continuar. É forte, velho. Aí, mano, datas aí sem... O povo Meu dá data. Deus, isso é terrível, varão. Seita, porque é seita mesmo, tem que falar. Seita é seita. Vamos fazer que nem João Batista. Vamos dar nome aos bois. Sim.
O testemunho de Jeová datou a vinda de Cristo o quê? 4, 5 vezes. Quando eu estudava... Até filme, né? Meu irmão, os que vivem, ó, vou relatar porque eu estudei, tá? Quando eu fazia seminário teológico, faculdade de teologia, tem uma matéria que nós chamamos de eclesiologia. Você estuda sobre as igrejas. Sim. Aí você é convidado a fazer relatório sobre todas as igrejas que se denominam cristãs. Você tem que visitar todas. Sim. Eu visitei, eu vim até no Templo de Salomão. Do titio lá, do titio Edir Macedo, né? A Casa do Tesouro. Enfim... E tive que fazer relatório de tudo. E fui nos Testemunhos de Jeová e fui estudar a história dos caras. Começa lá com o Charles Tazel Russell, que estudou até com o Adventista. Depois assume o Rutherford, que aí ele pregou de 1919 a 1925. Milhares que hoje vivem jamais morrerão, e colocou data. Até 1925, Jesus vai voltar. Ele comprou uma mansão lá em Los Angeles, colocou o nome de Bet Sarim e falou que naquela mansão ia morar Abraão, Isaac e Jacó. Um monte de gente vendeu casa, vendeu propriedade, gente se matou e Jesus voltou? Não voltou porque ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem. Ah, peraí, agora você errou, professor. Jesus falou que ninguém sabia a hora. Em estado posicional, que nós falamos no outro podcast, ele não sabia. Hoje ele sabe. Sim. Depois que ele aparece ressurreto, o que ele fala? Todo poder é me dado no céu e na terra. Sim. Então Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Sim. Quem não sabe é nós. Só que ele deixou claro que se os homens conseguem ler as estações do tempo, hoje vai chover. Hoje não vai. A igreja saberia entender quando estaria próximo à sua volta. Sim. Os fariseus da época não entenderam, não conseguiram ler. Que tinha chegado o momento da vinda do Messias. E a maioria não entendeu. Então, varão, o que acontece é que nós estamos já no princípio de dores. Isso tem se intensificado cada vez mais. E os sinais têm cumprido aos nossos olhos. Sim. E não vê quem não quer. E isso quebra por terra e joga por terra aquela ideia. Seu pai falou que Jesus vai voltar. Seu avô falou e você continuou pregando e ele não voltou. Por quê? Porque nós ainda estamos no princípio de dores. Está acontecendo o que Jesus falou. Tá tudo certinho. Quer pontuar? Nós falamos aqui, acabamos de ouvir sobre os sinais. E muito bem detalhado a questão aí de Mateus. Nossa, muito top, muito top. Mostramos o que são os sinais. Nós estamos vivendo esses sinais. Podemos saber o que não são sinais? O que não é o sinal? Aquilo que não tá no texto. Gostou dessa, né? Cirúrgico, deve ter Tramontina, corte rápido. Aí dá um negócio bom. Bem lapada. Irmão, é aquilo que eu falo. É o que marcar datas é um exemplo. Exato, concordo. Marcar datas. Gente, na história... Sensacionalismo. Exato, concordo plenamente. Na história, né? Eles pararam, mas até mesmo os adventistas marcaram muito a data, né? Teve lá o pessoal do movimento millerista, né? Que era um dos líderes do adventismo. Sim. Acho que foi 1870 alguma coisa, eu não lembro muita data. Ele reuniu uma pancada de gente nas montanhas da cidade dos Estados Unidos porque Jesus ia voltar naquela data. E todo mundo ficou frustrado, voltou pra casa, ficou mal. Um monte de gente saiu do movimento dele, né, chamado millerista, que são os adventistas. E aí eles tiveram uma outra revelação, que na verdade eles erraram, Jesus não ia voltar visivelmente. É que naquele contexto Jesus saiu no santuário do céu e entrou no Santíssimo para continuar intercedendo por nós. E inventou lá uma interpretação que eu não concordo, meio mirabolante, meio toda louca, né? Que é como é que é o nome? Juiz investigativo. E até hoje Jesus está espiando o nosso pecado. Se ele tá espiando nosso pecado até hoje, o que ele fez na cruz? Não faz sentido. E aí eles pararam, pararam de datar a data de Jesus também, da volta dele. E o Testemunho de Jeová, que é seita, parou também de datar a volta em 1975. Parou, não data, eles não colocam mais data. Entendeu? Então entenderam que ninguém consegue interpretar quando ele vai vir, então parou de dar data. Então concordo de passar vergonha, né? Eu concordo com você. Ficar dando data pra volta de Jesus, sensacionalismo, agora ele vem. Não, até a questão do medo entra aí. Você citou a questão, a igreja sentir medo. É um alerta, né? Não é pra sentir medo. É ruim, porque, tipo... Não faz sentido, né? A nossa esperança é a volta de Jesus, cara. Exatamente. O que nós estamos... O que a igreja de Cristo espera? O encontro com o seu Senhor. Sim. Tem a analogia ali do casamento, né? O esposo e a noiva vêm, tal, que seria a ideia da igreja. Quando tá pro pé do casamento, um quer estar com o outro, um quer ver o outro. Então a ânsia da igreja verdadeira é estar com... Qual que era a ânsia do apóstolo Paulo, que ele fala em Filipenses? Melhor me é morrer para estar com Cristo. Ele queria estar na presença de Cristo. Não é morrer para dormir, para ficar no sono da alma, estar intermediário, que para mim também é um sino contraditório, é uma heresia, que é defendido também pelo adventismo e pelo Testemunho de Jeová. E tem crente do nosso meio que entende isso aí também, que o povo tá dormindo. Não tem ninguém dormindo não, gente. Só se ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, verso 9, tem gente acordado. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim,
você ficar com medo da volta de Jesus, gente, pelo amor de Deus, tem medo do quê? E eu tenho crente que tem medo de morrer. Isso é um absurdo. O crente tem medo. Gente, tem medo da morte. Tá em pecado, pô, por isso. Pode estar em pecado sem arrependimento. Eu costumo dizer que, o crente na terra, ele espera um dos dois transportes, porque morte não é fim, é transporte. Você acabou de citar uma fala do apóstolo Paulo, entendeu? Para estar. Para estar, isso aí é muito forte. Então, arrebatamento e morte é um dos dois transportes que a igreja espera, aguarda acontecer. Tem duas formas. Se a morte demorar para mim, o arrebatamento vem e me leva, é o que eu creio. Tem duas formas de você encontrar Cristo. Ou você morre ou ele vem e te leva. Exatamente. Duas formas. Ou você morre ou ele vem e te leva. O povo quer morar com Cristo, mas não quer morrer. Eu vou ter medo disso aí, pô. Irmão, quando eu entendi essa grande verdade da segurança em Cristo Jesus, para várias coisas na minha vida eu parei de ter aquele medo abissal, colossal, sabe? Que tira o seu pé do chão. É óbvio, uma hora ou outra você fica ali meio inseguro por causa da sua humanidade. Ninguém é super humano. Sim. Você vê, cara, e se tem um exemplo na Bíblia para mostrar que realmente você pode ser o maior servo de Deus, mas você continua sendo homem, é João Batista. E quase ninguém percebe, isso passa desapercebido, cara. Ele profetiza: depois de mim virá aquele que eu não sou digno e tal, eu sou a voz que clama, eu não sou ele. Aí quando ele vê Jesus, eis aí o cordeiro que tira... Ele profetiza, aí Jesus vai e coloca o homem lá em cima. Nascido de mulher, ele é o maior profeta. Aí o homem vai preso. Tá no cárcere, sozinho, isolado, com ameaças de morte. Manda ir lá perguntar se é ele mesmo. O quê? O maior profeta teve dúvida. O maior profeta ficou pilhado no momento de situação adversa, um momento de medo, um momento que ele estava reprimido. E teve dúvida daquilo que ele mesmo profetizou, usado pelo Espírito Santo. E testificou, né? E testificou. Então, assim, João Batista mostra que por mais que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, você é homem, você é mulher. Você pode acabar tendo dúvida, pode acabar ficando até com medo, mas você precisa entender o seguinte... Uma verdade que tem que governar seu coração é que Cristo vai voltar, nós estamos seguros nele. Sim. A sua salvação está nas mãos de Cristo, não está na sua mão, porque qual homem se salvaria? Você teria capacidade, reverendo, de sustentar a salvação na sua mão? Ninguém sustenta, porque é miserável. Sim. Acho que as palavras do apóstolo Paulo não pode levar para nós todo dia. Eu sou o pior dos pecadores e miserável. Sim. Então, assim, o cristão não pode ter medo da volta de Jesus nem de morrer. Eu lembro, toda vez que eu vou pregar sobre isso, eu lembro de uma matéria que eu assisti do Cabrini. Cara, isso mexeu demais comigo. Não sei se você assistiu essa matéria. Ele vai na ala do hospital de pessoas terminal, de câncer, que não tem o que fazer, as pessoas estão esperando pra morrer. Então lá cuidados paliativos, né? Que já sabe que vai morrer. E ele vai em vários quartos, tá tudo normal. Ele chega no quarto, cara, a mulher tá assim, ó. Tá sorridente. Ele não consegue entender. Ele não é cristão. Ele não é nascido de Deus. Ele não entende o conforto de confiar em Cristo que traz pra vida de uma pessoa. Aí ele fica especulando, mas você sabe que você vai morrer? Eu sei. Mas como é que você consegue estar bem assim? Ela vai lá pra ele e fala bem assim, porque eu vou pros braços do meu Cristo. Cara, isso quebrou de arrepiar, cara. Forte. Dá vontade de chorar, de ver a segurança daquela mulher. Um exemplo. Sim. Exemplo de fé. De entender que a morte é um passo para os braços de Jesus Cristo. Ela fez que nem o apóstolo Paulo. Melhor me é morrer para estar com Cristo. Se me é útil viver para o evangelho, amém. Mas se ele quer me levar, eu vou estar com ele. Então o cristão deve ter essa segurança. Não deve ter medo de morrer, porque se morrer, você vai para os braços de Cristo. E não deve ter medo da volta dele. Você deve ansiar com alegria, expectativa da volta dele para, por fim, nessa calamidade global, nesse mundo que tá quebrado depois da queda de Adão. E quando chega lá vai ser uma maravilha, vai ser glorioso, nós vamos se encontrar lá. E na fila de dar pega umas porradas de Adão, eu sou o primeiro, tá? Você não corta a minha vez, não. Deixa eu fazer uma pergunta, eu quero sair um pouquinho aqui, porque citou, aí o problema tá aí, que citou. Aproveitar que o professor Wesley tá aqui, né? Foi citado sobre a parábola das virgens. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, né? Aproveitar que o professor está aqui. Nós somos tidos como a noiva de Cristo, que espera o noivo. E dentro dessa parábola, nós nos colocamos na posição das virgens? Das virgens que são amigas da noiva. Tu vai entrar nessa? Vambora! E aí, o que acontece? Aí eu vou trazer aqui, gente, isso aqui é forte. Eu sou amiga ou noiva? Meu irmão, primeiro de tudo, a parábola das 10 virgens, as virgens não representa a igreja gentílica. Boa. Se tu prega ali que as 10 virgens representam a igreja de gentil, os não judeus, você está pregando errado.
É só você ler a parábola e entender o contexto. Se o noivo tá vindo com a noiva e a noiva, que é a igreja apresentada no texto bíblico como a esposa do noivo, que seria Cristo, essas acompanhantes faz o cortejo nupcial como se fosse damas de honra. Sim. Então, como entender essa... Pô, pega tudo errado essa parábola, cara. Faz a alusão do Espírito Santo sendo o azeite. Não, tem que ter azeite na lamparina, significa o Espírito Santo. Tá bom, o Espírito Santo ali representa o azeite. Então, bora lá. Na parábola, 5 tinha azeite e 5 acabou, certo? Aí as que acabou, chega lá e fala assim pra mim, me empresta um pouco do seu azeite, tem como eu emprestar pro seu Espírito Santo? Não. Então não é o Espírito Santo. Ah, vai comprar. Tem como você comprar o Espírito Santo? Então não é o Espírito Santo. Gente, aquela parábola, ela é muito clara no seu contexto, mostrando que tá falando do grupo de judeus que creram em Cristo e dos que não creram. Sim. Mostrando que minoria creu em Cristo Jesus, aceitou ele como Messias enviado. Que são esses que vão participar das bodas do Cordeiro, da festa nupcial. Sim. Porque o noivo vem com a sua noiva. Ele não... E outra, Jesus não vai casar com 5 virgens prudentes. E a igreja não é chamada de virgem na Bíblia. Chamada de santa, de noiva. Sim. Então ali não se trata da igreja. As virgens são as acompanhantes, como dama de honra. Isso está mais ligado ao judeu. Os judeus como aqueles que rejeitaram o Messias, mas depois creram, os judeus messiânicos, aqueles que vão crer, entrarão para as festas da boda do Cordeiro, que é a igreja gentílica com Cristo Jesus. É só ler o texto. Top. Toma aí. Agora esse amigo do noivo que vem anunciando, eu posso trazer como o Espírito Santo hoje? Aí entra as aplicações. Né? As aplicações, né? Legal. É isso. Eis que ele vem aí, tá totalmente ligado ao contexto do casamento judaico que eu esqueci o termo hebraico, mas quando tinha ali o trato, o acordo de noivado, não tinha namoro na época, né? Sim. O namoro é algo atual, você não sabe, tá? Namoro não tinha na Bíblia, não. Era um contrato do pai com a família... Aliás, contrato de um pai do filho, com a mãe, com o pai da menina. Sim. E aí ele tinha 1 ano pra construir lá a casinha e levar ela pra casar, né? Ele poderia vir em qualquer momento. Então, nesse prazo de 1 ano, ela tinha que estar preparada. Sim. E a alusão ali à meia-noite é porque a maioria, segundo alguns estudantes, né, da cultura, fala que eles gostavam de vir de noite, sim, na calada da noite. E a noiva tinha que estar pronta pra ir. Aí tem todo esse contexto aí. Esse contexto daí é bem bacana mesmo. Quer voltar aqui pro contexto aqui? Bora. Então, ainda em Mateus 24, nós estamos trabalhando as 3 perguntas que os apóstolos fizeram a Jesus. Quando seria a destruição do templo? O que precederia a sua vinda? E como seria o fim do mundo? E tudo que nós deu aqui até agora, a maioria tá retratando a igreja. Princípio de dores, certo? Agora aqui, ó, a partir do verso de número 10 e 11, vai continuar falando para a igreja. Naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. O número de falsos profetas surgirão e aumentarão cada vez mais. Até o texto que você citou, né? E devido a isso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso aqui tá ligado totalmente à igreja. Agora é aqui, ó. É a partir daqui pra frente que começa a mudar algumas coisas. Isso aqui é bem curioso. Vou falar algo aqui que muitos não vão aceitar, mas tá no texto bíblico, isso aqui tá claro. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha às nações, então virá o fim. Mas nós não pregamos o evangelho da graça? Sim. Tem diferença da graça pro reino ou não? Tem teólogos que entendem que não, que é um evangelho só. Tem teólogos que entendem que o evangelho do reino é uma coisa e o da graça é outra. O evangelho do reino seria o rei estar presente literalmente, como Cristo estava, que é o rei. Sim. O da graça, o rei não está presente fisicamente, sim, em espírito. Sim. Mas para aqueles que creem que Cristo reinará 1000 anos na terra, literalmente com o corpo presente, ele estará presente. Sim. Então muitos intérpretes entendem que esse evangelho do reino, ele continuará sendo pregado naquele contexto em que Cristo governará a terra durante 1000 anos. E aí entre as profecias dos profetas. Naqueles dias, 10 homens lançarão a mão na capa de um judeu e falará: leva-nos contigo, porque nós sabemos que vocês têm visto Deus face a face, e a nação que não subir a Jerusalém para adorar não receberá chuva. Então aqueles que entendem que o milênio é literal, eles interpretam e pregam que a pregação do evangelho continua no período depois da grande tribulação. Porque acontece a grande tribulação, aí Cristo vem no Apocalipse 19, lança o anticristo no lago de fogo vivo, com a besta, o falso profeta. No 20 ele lança Satanás amarrado lá,
E começa os 1000 anos de governo. E nesses 1000 anos, que um rei presente volta a ser pregado o evangelho do reino. Aí alguns entendem que é o período que a salvação vai estar mais aberta à humanidade. Porque ainda vai nascer pessoas, segundo os textos, para quem crê assim, né? Segundo o texto dos profetas maiores e menores, criança viverá 100 anos, a ferocidade dos animais será tirada, a criança colocará a mão no ninho da serpente, o boi pastará com o leão. Então, essa ideia, vamos pregar rápido o evangelho para Jesus voltar, que é chamado de pós-milenismo, né? Tem que pregar rapidão, a todas as pessoas para Jesus voltar? Não tem como você apressar a vinda de Cristo, nesse sentido. Ele vai vir no dia que ele vai vir. Então, isso daqui é muito curioso, porque as pessoas também interpretam errado. Então, para alguns, o evangelho do reino é um, porque o rei está presente, o da graça é outro. Aí no verso 15, né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio, aí tá falando aqui da abominação do templo, que falou o profeta Daniel. Sim. Aqui é especulatório quando isso aconteceria, mas muitos entendem que isso daqui agora tá ligado ao quê? A primeira pergunta. Sim. Então nós falamos sobre a pergunta sobre o que precederia a vinda dele, das 3. Agora vai entrar Jesus respondendo sobre a destruição do templo. Por quê? Olha o que ele vai falar. É só ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio, a abominação terrível de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Lugar santo para os judeus era o quê? Templo de Jerusalém. Quem lê e entenda. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. A Judéia era onde? Israel. O lugar santo para os judeus era onde? Templo. Então, aqui, ó, tem pessoas que vai querer jogar isso aqui pro fim do arrebatamento da igreja. Esse daqui agora, ó o que tá aqui, ó. 17. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça. Continue lá. Quem estiver no campo, não volte. Continue lá. Como será terrível aquele dia para as grávidas. E ai daquelas que amamentam. Boa. Aí as pessoas falam bem assim, por que antes da volta de Cristo Jesus está falando ai das grávidas que amamentam? Ah, não, é porque vai ter criança que vai ser arrebatada da barriga da mulher, a mulher vai ficar. Tem nada a ver. Isso é errado. O texto é totalmente judaico aqui agora. Cristo está falando especificamente aqui destruição do templo. Lugar santo. Quem estiver na Judéia, quem estiver no campo não volte. Quem estiver na eira. A interpretação mais clássica do texto original é eira. Por que eira? Porque o profeta Moisés, na lei de Moisés, ele ordenou que toda a casa de judeus tivesse uma eira em cima, tipo um sobrado. E geralmente era ali que eles dormiam. O primeiro cômodo embaixo era onde guardavam os animais no inverno. Então quando as pessoas pregam e ensinam que Jesus nasceu numa manjedoura, não é que nem um curral que nós entendemos hoje. Sim. Era dentro de uma casa, mas era no primeiro cômodo, que os animais eram guardados no inverno. Você entende? Sim. Então, esse contexto aqui agora, Jesus não está falando que vai preceder a vinda dele. Agora está respondendo sobre a destruição do templo que ele falou que ia acontecer. É porque, é igual você falou, a resposta é direta. Direta e outra. Ele aqui está alternando. Porque primeiro eles perguntam no templo e ele não responde primeiro tempo. Ele primeiro responde a segunda. Sim, exatamente. O princípio de dores. Agora que ele vai responder a primeira que é a destruição do templo. Sim. E por que ele fala, então, das grávidas de quem amamenta? Vamos lá. Essa promessa de Jesus, essa profecia, cumpriu-se 40 anos depois, no ano 70, Sim. quando teve ali por volta de 68 a 69, uma sedição. Teve ali um ajuntamento de um grupo chamado Zelotes, Sim. que eram zelosos da lei. Jesus tinha um discípulo chamado Zelote, Sim. Simão Zelote. Quem assistiu The Chosen lembra como é que era, eles eram daquele jeito. Eles eram religiosos, que resolviam tudo na base da espada, da faca. Sim. Tem um filme chamado Ben-Hur, e nesse filme Ben-Hur mostra como é que eram os zelotes. Eles até colocam Jesus ali, que é o mesmo contexto que aconteceu isso. E em 68, 69, começa esse protesto desse grupo. Eles enxotam pra fora os romanos. Conseguem tomar Jerusalém pra eles. Que eles não queriam ser governados pelos romanos. Queriam que os judeus governassem os próprios judeus. Sim. E eles conseguem. Mete o povo pra fora através da briga da espada. E o sacerdote, todo mundo junto ali. Sumo sacerdote. Aí o Império Romano manda quem? Pra entrar e meter o pé em tudo e colocar a ordem de novo? Tito Vespasiano, que depois tornaria imperador. E aí se cumpre tudo isso que está aqui na profecia de Jesus. Ele sitia a cidade, ou seja, cerca a cidade. A campanha dura algum tempo. E isso você pode ler tudo num livro chamado História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Sim. Esse livro conta exatamente o que aconteceu. O negócio foi terrível. E nesses escritos, outros escritos, fala que as grávidas foram violadas, a barriga foi aberta, a criança Sim. foi tirada de dentro da barriga. Por isso Jesus fala, ai das grávidas. E outra, em batalha, é difícil pra grávida fugir. Por isso que ele fala, quem estiver no campo, fica lá, fuja pra lá. Quem estiver na Judéia, não vem pra cá, foge pra lá. Sai, porque o negócio vai ser terrível. E ele invade Jerusalém e arrebenta o templo. Ele saqueia o templo. Lá na Europa, lá tem o Arco de Tito.
E no desenho do arco de Tito, tem eles levando a menorá, o candelabro de 7 pontos, que era de ouro puro que tá dentro do templo. Eles levando nas costas pra Roma, que é a capital lá na Itália. Então, tudo que Jesus falou acontece 40 anos depois. E ele vai continuar falando o seguinte, aqui, ó. Que ele vai falar do Shabat, quer ver, ó? Quem estiver no campo, não volte para casa. Como será terrível. Ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. O que tem a ver sábado com nós que não guarda? O que tem a ver inverno com nós que mora aqui no país que nem tem neve? Por incrível que pareça, Israel é um lugar árido de deserto. Sim. Mas cai neve. E naquele contexto, as ruas, as vias ficavam fechadas pela neve, porque não era pavimentada que nem hoje. Sim. Tá falando de estradinha pra andar de charrete de jegue, meu irmão. Então, todo esse contexto aqui, que vai do 14 até o verso de número 20 aqui, até o verso de número 20, do 14 até o 20, tá respondendo a pergunta da destruição do templo. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Isso não vai acontecer. Isso aqui já aconteceu. O templo foi destruído e Tito deixou só um pedaço, acho que da parte oriental do muro, para todo mundo lembrar que foi ele que destruiu. Sim. O resto ele acabou com tudo. Tá lá até hoje. Quer pontuar? Pode falar. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Quer pontuar? Pode falar. Eu acho bem interessante essa separação aí, essa divisão, porque assim, é um dos perigos. E é com isso que eu entendo, sabe o quê? Algo que eu sempre... Eu faço questão de ensinar. Existem profecias que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Essas daí aconteceram. E a galera porque quer enfiar isso que a gente ainda vai passar justamente por não entender essa separaçãozinha. Eu achei bem interessante a forma que você colocou, trazendo essa separação, porque eu tenho certeza que você que está em casa aí conseguiu ter essa compreensão. Gente, de verdade... tá no texto. O grande segredo é exatamente esse, e a galera passa desapercebido. Quer interpretar, forçar o texto, né, professor? Exatamente. E tá ali. Tá querendo forçar algo que não... Eu vou entrar aqui em outro texto aqui, né, nesse contexto. Bem legal. As pessoas pregam tudo errado, cara. E é só entender. Dentro do capítulo 24. Ainda tem coisa legal aqui ainda pra interpretar. Nessas 3 perguntas aí consegue ter... Nossa, aqui tem muita coisa, cara. Isso daqui dá um simpósio o dia inteiro só pra falar sobre isso. Legal. Agora, ele falou então do princípio de dores, falou da destruição do tempo, agora ele não vai falar disso. Ele vai voltar a falar o que vai preceder a vinda dele e vai falar como que será o fim. Legal. Vamos lá, vamos continuar? Bora. Aqui, ó. Porque haverá grande tribulação. Agora ele entra na grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá. Aqueles dias, se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos... aqueles dias serão abreviados. Aí tem um contexto que a grande tribulação era para ser 7 anos, mas aí vai ser 3 anos e meio de falsa paz e 3 de grande tribulação, porque senão ninguém aguentaria. Aí fica para outro episódio, porque eu não vou entrar nisso aí. Aí ele vai falar de novo sobre o quê? Ó? Aqui no 22. Então se alguém dizer, vem aqui, eis aqui o Cristo, ou lá, não vai, não acreditem. Pois aparecerá, aí ele vai repetir de novo que vai aparecer a vida dele. Falsos profetas, tudo tal. 25, vejam que eu vos avisei antecipadamente. Então tá aqui, pessoal. Não fica indo pra YouTube, pra tudo. É bom, se você tiver um filtro bom pra interpretar, aí você vai. Mas Jesus falou, ele tá antecipando o que vai acontecer antes. Sim. Então creia nele. Aqui, ó. Agora, eu vou dar uma puladinha aqui pra vir pro 29. Tá. Que aí ele vai falar como que vai ser a vinda dele. 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se esconderá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. E ele enviará os seus anjos aos 4 cantos dos ventos com trombeta e eles reunirão os seus eleitos dos 4 ventos a uma outra extremidade do céu. Então, aí vai ser outro debate, não vou entrar, mas Cristo fala que depois da grande tribulação, ele virá. Sim. Ele aparecerá. E os anjos recolherão o seu povo. Então, ele já respondeu até aqui o que vai acontecer com o templo. Ele falou o que vai preceder. E ele fala que depois vai ter uma tribulação como nunca houve. Perseguição, que está no Apocalipse, tá do capítulo 6 até o 18, 19 ali. Vai ser negócio terrível, tenebroso. O império do anticristo perseguindo aquele que se chama Deus, que se busca Deus. O cálice da ira de Deus caindo na terra. Um negócio doido. Enfim, não vou colocar minha posição aqui, porque é o debate, senão o pessoal vai ficar especulando. Deixa pra lá. Mas o que vai preceder? Princípio de dores. Já aconteceu do 14 ao 20 para os judeus. Para nós, tá no princípio de dores. O próximo evento do relógio escatológico é a grande tribulação.
e a volta de Jesus Cristo. Vem no final da grande tribulação, é o que ele diz aqui. Só que aqui, reverendo, ó, no 37, o povo entende tudo errado. Olha o que tá no 37. Ouve isso aqui. E será como nos dias de Noé. Assim será também a vida do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Até o dia em que veio, então... Até o dia em que Noé entrou na arca. Ele e os seus. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí as pessoas querem aplicar aqui o quê? Olha só, cara, aqui é o arrebatamento da igreja. O que ele vai falar aqui, né? 2 estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Olha o arrebatamento da igreja aqui. Um vai e o outro fica. Mas Cristo fala que será como nos dias de quem? Noé. Vamos então pro dia de Noé? Quem foram os levados no dia de Noé pelas águas do dilúvio? Os salvos ou os que morreram no dilúvio? Quem foi deixado e guardado nas águas do dilúvio? A família de Noé. Então os deixados que foram guardados foi a família de Noé. E os levados, na época de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos. Não tá no contexto? Sim. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Então os que serão deixados são os que vão ser guardados. Os levados é os que morreram no dilúvio. Sim. Isso prova que a igreja... Isso prova que a igreja será guardada por Cristo na grande tribulação. Só que as pessoas também ensinam esse texto errado. Fala que aqui o que vai ser levado é o que vai ser salvo, sendo que o texto diz que o que é levado é o que vai morrer. É o que vai perder. Deixa pra lá. Eu cheguei já a contemplar isso, pregadores renomados, tá? Dizia até afirmar sobre a divisão da igreja. Porque aí dentro dessa parábola um vai, outro fica, ele dá a porcentagem daqueles que vão ser salvos. Meu Deus. Porque se você for entrar na porcentagem, ela é 50-50. Tem um amigo meu que ele brincava, ele falava bem assim, se Jesus voltar hoje de perua Kombi, ele volta ainda sobrando lugar. Pesado. Porque tipo assim, o negócio tá uma loucura tão grande, que se ele voltar hoje, porque assim pra nós, gente, vamos lá. A igreja de hoje, querendo ou não, e eu me coloco nesse balaio também, que eu não sou hipócrita, ela é muito mimizenta, cara. O povo mimizento é o crente. Ai, se Jesus não fizer, eu não vou no culto essa semana. Ai, Jesus não me ama. Ah. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Você quer ouvir uma verdade, mano? Hoje, se Deus pedir pra uma irmã usar uma roupa menos decotada é muito. Né? Pedir pra um irmão usar uma roupa mais tranquila é muito. Já é um peso pra ele e pra ela. Sim. Na época dos apóstolos, ele pedia a vida. Forte. Seja fiel até a morte. E eles deram a vida pelo evangelho, cara. Morreram em nome de Cristo. Não tiveram medo de enfrentar o Coliseu, enfrentar leão, enfrentar fogueira, enfrentar crucificação. Nada, chicotada, tacho de azeite fervendo, enfrentou tudo. Sim. E nós é muito mimizento, cara. Não é muito dodóizinho. Qualquer coisa se frustra. Não quero mais trabalhar no departamento. Me decepcionou. Ai, não sei o que lá. Gente, para com isso. Nós é crente. Nós tá servindo a Cristo. E ele requereu daquela geração a vida. E hoje, pra nós, tudo é difícil. Tudo é complicado. E, cara, lendo Paulo, lendo a história da igreja, eu vou falar a verdade. Eu tenho vergonha hoje do meu cristianismo que eu vivo. Eu não tô sendo hipócrita, não, tá? Ai, tá fazendo lá uma falsa humildade. Não é isso, não, irmão. O reverendo Luiz me conhece, sabe que eu sou muito verdadeiro nisso. Às vezes eu tenho vergonha do cristianismo que eu vivo, porque, tipo assim, eu poderia me doar muito mais como cristão, sabe? Sim. E não consigo, sabe? Eu oro a Deus para que eu seja o melhor cristão, e isso é uma sinceridade. Todos os dias eu oro a Deus, que eu seja o melhor cristão, que eu seja o melhor pai, o melhor irmão, o melhor crente, o melhor teólogo, o melhor tudo. Me ajuda. Porque, cara, quando eu começo a ler a história desses homens de Deus, eu tenho vergonha, cara. Me dá vergonha. Ô Luiz, dá vergonha, cara. Ô, meu irmão, Paulo chegava na cidade, com um ano a cidade inteira ouvia, uma cidade de 100 mil habitantes ouviu o evangelho. Hoje nós tem Instagram, nós tem tudo, nós não conseguimos pregar nem pro nosso bairro, nem pro vizinho nós prega. Quantas pessoas conseguiram levar esse ano pra Jesus? Cara, é muito mimizento. Aí vem um contexto que você citou, que eu amo citar, eu não me canso. Paulo, Aristarco e Gaio ganham toda a cidade de Éfeso. Mais de 200 mil pessoas. Como é que faz? Que estava debaixo de um paganismo, idolatria. Sem rádio. Sem rádio, sem nada. Sem Instagram, sem internet, no gogó. Nos areópagos da vida, nas praças. Isso é muito forte. Professor, resumidamente, é um assunto muito bom, um assunto que 2-3 horas aí, mas a galera não tem paciência. Já deu nossa hora. A galera que tá em casa não tem paciência, que hoje tudo é
um short tem que ter 30 segundos, que a galera não tem mais paciência de... Né? Um conteúdo desse aqui, de verdade, eu passaria o dia todo mergulhando, né, a palavra de Deus. E, infelizmente, a nossa geração de hoje em dia tá complicado nesse sentido de mergulhar nas escrituras sagradas. Não temos paciência. Essa é a real. A galera não tem paciência pra... Tem paciência pra estar aqui o dia todo, ó. Sem edificar em nada. Agora, para sentar e ouvir, aprender. O povo de Deus hoje é muito parecido com os romanos da época de Cristo. Os 4 evangelhos que nós temos, cada um escreve destinado a um grupo, a um povo. Sim. Certo? Você aprende isso nas primeiras aulas de teologia. Sim. Mateus escreve destinado aos judeus, por isso que ele fala muito de profecia, né? Para que se cumpra tal, para que se cumpra tal. Porque quem conhecia a profecia? Judeu. Aí vem Lucas, escreve para os gregos, mostrando que Cristo... Aí no evangelho, é figurativo, né? Tem a figura... Em Mateus, Jesus é representado como leão, a tribo de Judá, né? Sim. Aí o evangelho de Lucas é representado como homem, porque ele escreve para os gregos, e para os gregos o centro do universo de tudo era o homem, né? Sim. Aí mostra Jesus como homem perfeito. Aí vem João, que é simbolizado por uma águia, que é aquele que é o evangelho universal, é para todos os povos, não tem um povo... Mostra ali o poder de Deus, né? Deus em Cristo Jesus. E aí vem Marcos, que é tipificado por um boi, que trabalha, que é muito rápido, é muito ágil. É o menor evangelho, mais compacto. Sim. Aparece muito aquela expressão, e foi Jesus ali, e foi Jesus aqui, e é um termo no grego, acho que é ek, né? Que mostra a ação contínua. O romano, ele queria algo muito ágil, muito técnico, muito rápido. E hoje é assim, geração. Ninguém quer se debruçar. Até hoje nós somos influenciados por essa influência romana, né? Oxe, demais. Até hoje. O sistema é bruto, gente. Então, vamos lá. Para nós fecharmos aqui, então a questão é... Tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, o propósito da grande tribulação. Sobre o juízo, é permissão ou Deus envia? Ótimas perguntas e perguntas fortíssimas. Dependendo do teólogo que você perguntar o propósito da grande tribulação, ele vai ter uma resposta. Ele vai trazer, vai pender para... Alguns entendem que a grande tribulação, alguns teólogos, vou abrir o leque, entende que é um tratamento de Deus com Israel. Sim. Com os judeus que rejeitaram Jesus. Então é um tratamento específico para eles. Para eles reconhecer que Jesus era o Messias que já veio e eles não aceitaram. Só que vai atingir a terra inteira. Outros vão pelo caminho que a grande tribulação é um juízo de Deus sobre o anticristo e todos os adeptos para julgar e vingar o sangue de todos os santos, desde Caim e Abel até, né, o último santo que morreu. Só que isso daí também vai se prorrogar ainda lá pro Lago de Fogo, que é a justiça final. Então, o propósito da grande tribulação é o que está no texto. O propósito da grande tribulação acontece o quê? Tem a perseguição do anticristo contra a igreja, isso está claro em Apocalipse capítulo número 13. É dado poder no verso 7 ao verso 9. É dado poder ao anticristo, tá vendo que é dado? Né? Tem uma permissão de Deus. A vencer os santos. Legal. Né? Hagios. A palavra hagios ali é santos. Isso é atribuído à igreja. No Testamento, por mais de 80 vezes aparece a palavra hagios, dependendo da tradução. E 79 vezes é atribuída à igreja. Uma vez é judeu. Então, por isso que eu entendo que a igreja vai estar ali. Para mim, a igreja vai estar ali. Então, a grande tribulação, ela cai também... É muito claro, porque tem os cálices da ira de Deus caindo vertendo. Tem os selos, tem os cavalos. Sim. Mas é o cálice da ira de Deus caindo sobre o reino e o governo do anticristo e dos seus adeptos. Legal. E o texto é muito claro que fala assim, não fira a terra ainda até que Deus marque os seus selados. Que aí tem lá uma simbologia dos 144 mil, que são 12 tribos de Israel, mas aí alguns interpretam que é uma alusão a toda a igreja, que é representativo ali pelo povo de Israel, os verdadeiros israelitas que são salvos, né? Sim. Que nem todo israelita é Israel, mas sem aquele que é descendente de Abraão e criança promessa de Abraão, que são salvos. Então as funções da grande tribulação vai depender do teólogo que você pergunta. Alguns vão entender que é só para os judeus, mas abrange toda a terra, vai pegar todos os ímpios, e outros vão entender que aplica-se a toda a terra, mas é um juízo também sobre o trono do anticristo e sobre todos os ímpios que você perseguiu a igreja. Qual que era a outra pergunta? Sobre o juízo, Deus envia, permite... Deus envia o juízo, chegou né? a ser respondido. Acho aí. Que é bíblico que é Deus que envia o juízo. Né? Sim. Nada foge do controle do escopo da vontade do Senhor. Ele governa de forma soberana e exaustiva. Sim. Nada acontece. Jesus, ele deixa isso claríssimo. Esse negócio de cair fio do cabelo não tá na Bíblia não, tá? Mas o que tá na Bíblia é o seguinte: não cai um pássaro do ninho se essa não for a vontade de Deus.
Salmo 139, todos os meus dias estão escritos no seu livro. Deus, irmão, ele controla tudo o que acontece na terra dos homens. Sim. Nada que acontece foge da vontade dele. A nossa dificuldade é o porquê que Deus às vezes deixa acontecer coisas que são barbárie. Sim. Eu não tenho resposta pra te dar. Por que acontece? Eu sei que tudo tem um propósito. Sim. Mas o propósito de quando acontece calamidades, eu não sei. Quando tem um tsunami e mata 50 mil pessoas, eu não sei o porquê que Deus permite isso. Às vezes é um juízo contra aquela nação ou qualquer outra coisa, né? Coisas que acontecem na nossa vida, provação, coisas terríveis, a mulher que te trai você, uma doença. Talvez na hora você não entende, como já aconteceu na minha vida, mas depois você vai entender. Ou talvez você nunca vai entender só naquele grande dia. Sim. Mas tudo tem um propósito. O que eu costumo pregar e ensinar? Quando a punição de Deus vem sobre a vida do povo de Deus, eu estou falando povo de Deus, talvez seja por dois motivos que você encontra na Bíblia. Por que Deus prova o seu povo? Vamos para a Bíblia? Qual era o pecado de Jó? Você não acha pecado dele. Alguns vão falar que ele amaldiçoou o dia do nascimento, que é o único erro dele. Vai depender do teólogo, interpretar como erro ou não. O homem estava terrivelmente angustiado e triste com tudo que aconteceu. Mas olhando de panorâmico, você vê que na vida de Jó a aprovação veio para Deus testar o quê? A fé do cara. O cara não tinha erro, gente. No sentido assim, aquele erro gritante. Sim. Então, a aprovação veio para testar a fé do cara. Então Deus vai dar testemunho Vamos dele. pegar o povo de Israel do Velho Testamento. Hora e outra calamidade, perseguição, inimigo, e quem enviava era Deus para quê? Para corrigir pecados e erros. Irmão, quais são os pilares de uma profecia bíblica? Toda profecia vem para exortar, edificar, consolar. Você vê isso na vida dos profetas maiores e menores. Israel, seu crime é esse, seu crime é aquele, idolatria, profanação, adultério, tal. Se tu se arrepender, aí teve exortação. Teve exortação. É para exortar, edificar. Se tu se arrepender, aí vem a edificação. Sim. Aí vem a promessa, né? Consolação. Farei isso, farei aquilo, perdoarei, restaurarei. Então a tribulação que Deus manda nesse sentido é a aprovação, o juízo, é para dois fatores nós conseguimos entender na teologia. Sim. Ou para testar a sua fé, ou para corrigir erros e pecados. E às vezes pecados ocultos que nem você consegue compreender. Legal. Então quando acontece isso na sua vida, você tem que fazer: Deus, tenha misericórdia de mim e faça a sua vontade na minha vida. Me corrija. Forte. Me teste. Como você não vai saber se Deus está testando a sua fé ou é um pecado que ele quer corrigir? Se entrega para ele e cumpre aquele texto. Uau. Dai graças por tudo. Que forte. Professor Wesley, você é uma bênção. É sempre um privilégio. Você é uma bênção na minha vida, no nosso Deus. programa, podcast Café com Bíblia. Bom demais. E sempre é bom sentar para aprender, né? Tenho certeza que você aprendeu muito. É isso. As considerações para a galera aí. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez aí o Tamo junto. reverendo Luiz, o querido irmão que está na técnica do programa aí, tem ajudado aí. Junião, Top. top. Júnior, Deus abençoe. Agradecer você que ficou aqui a ter esse momento aí para ouvir sobre a volta de Jesus Cristo. Independente da forma que você acredita, se ele vai voltar Sim. antes da grande tribulação, no meio, depois, o mais importante é que todos nós acreditamos que ele vai voltar, e aí ninguém briga, ninguém discute. Precisamos estar preparados, independente se antes, durante ou depois. Ser fiel até o último dia, independente se ele vem antes, no meio, depois, Forte. tem que ser fiel a ele, buscar ser fiel, e o arrebatamento da igreja não pode te assustar, tem que trazer alegria para sua vida, para seu coração, bom. E você deve viver como se ele fosse voltar. Eu gosto desse termo, né? Que aí tira essa ideia do pré, mid, pós. Sim. Viva como se ele fosse voltar a qualquer momento. Aí é pré. Mas seja fiel como se ele fosse voltar no último dia. Aí é pós. Você pega os dois. Viva como se ele fosse voltar agora, mas seja fiel como se ele fosse voltar no último dia, Top. no último momento. É uma realidade. Nós cristãos estamos debaixo da maior promessa feita a homens, que é a volta de Jesus Cristo. E quando chegar ali, meu irmão, vai ter fim a tudo isso. A minha calvície vai ter fim. A minha dor no estômago vai ter fim. Amém. A obesidade vai ter fim. Tudo os nossos dilemas, briga. Cara, eu fico pensando nesse dia, sabe? Isso me traz tanta esperança, que é a ideia do arrebatamento da igreja, que Paulo escreve, João escreve pra ter esperança. Porque assim, cara, às vezes eu erro contra você, eu posso te decepcionar, eu posso te fracassar, posso fazer uma coisa que você se decepcionou comigo, eu posso pecar contra você, você contra mim. Mas quando chegar esse dia, vai acabar. Não vai ter mais erro. Eu não vou pecar contra você, meu irmão, não vou te decepcionar, meu irmão. Nunca mais eu vou ter que estar na beira de um caixão, pregando ali com dor pela separação doente que vai e eu fiquei. Isso vai acabar, meu irmão, não vai ter mais. Gente, nós vai estar feliz com o nosso Deus, com o nosso Senhor, Glória. na Nova Jerusalém. Amém. E lá está escrito que ele foi preparar mansões. Aí eu lembro de um pastor amigo meu que dava aula pra nós, ele falou bem assim, meu irmão, não precisa nem ser mansão, se Jesus deixar eu fazer uma chopaninha, uma barraquinha na calçada, eu quero estar lá. Então a ânsia tem que ser essa, cara, você tem esse desejo ardente, Amém. como se ele fosse voltar a ser esperança
viva no coração de todo crente. Tem que queimar no seu coração. Glória. É isso. É isso aí. Forte. Eu gosto do professor Wesley trazê-lo aqui porque ele nos incentiva a mergulharmos mais nas escrituras sagradas. Glória a Deus. Você é um sal que Amém, coloca sede, né? Glória a Deus. Nas pessoas. Deus abençoe. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Quero desejar uma excelente semana para sua casa, para sua família. Tamo junto. Meus parceiros aqui, ó. Alfa Barber, Cia Fé, construtora, top. E o meu amigo que comanda lá o Brás lá. Meu Deus, o Renatão. Ele comanda o Brás em questão de distribuir chapéus, acessórios masculinos. Favela venceu, tamo junto. Da hora. É isso aí. Gente, Deus abençoe sua casa, sua família. Só mais uma coisinha, minhas redes sociais. Se você quiser acompanhar meu trabalho, você pode me encontrar no Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube como Professor Wesley Almeida. Mas eu sou mais ativo no Instagram. Ali eu coloco cortes de podcast, de debate, pregação, respondendo caixinha de pergunta. Você pode me acompanhar lá. Também tem um curso para disponibilizar para vocês se vocês quiserem. É o brabo de Itapira. Ô, glória. Deus abençoe. Até a próxima.